caderno 3, página 102, aula 27, inequações do segundo grau. Beleza? Vamos iniciar entendendo o que é, né? Uma inequação, é uma desigualdade. Então, quando a gente diz uma equação, a gente tem uma igualdade. Ele se equivale a uma balança que está equilibrada. Tudo que está de um lado se equivale ao que está do outro. Mantém o equilíbrio e a gente vai fazendo os passos de resolução, utilizando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo para manter este equilíbrio e determinar a incógnita. Uma inequação é justamente o contrário. Ele é uma desigualdade. Já do início, ela já está desequilibrada. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos manter o desequilíbrio, né? Então, por exemplo, esta inequação aqui, ó, ela está dizendo que tudo que está desse lado é maior do que zero. Então, nós vamos descobrir quais são esses números, porque é um conjunto numérico, não é mais uma solução, é um conjunto. Quais são esses números que mantêm este lado sendo maior do que zero? E assim por diante. Então nós temos inequações que são maiores do que zero, maiores ou iguais a zero. Aí inclui o zero, vocês já sabem disso. Bolinha aberta, bolinha fechada nos intervalos. Menor do que zero, menor ou igual a zero. Certo? Então, aqui está o que se espera em uma inequação, né, que vem do tema funções, né, uma função do segundo grau que se transforma em uma inequação. O que se espera? Então, aqui, ó, quando tudo isso aqui, ó, é a função, é f de x. Então, eu quero a função que seja maior do que zero. Então, ó, determinaremos para quais valores de x. Então, eu quero o x. Eu quero o x. Quem determina é a função, que é o sinal. Ó, determinaremos para quais valores de x a função f de x é positiva. Por que positiva? Porque números maiores do que zero, positivo. Então, aqui é tudo a mesma coisa, certo? Determinaremos para quais valores de x a função é negativa, porque agora são números menores do que zero. Menor do que zero são os números negativos. Aqui maior ou igual, aqui menor ou igual. É a mesma coisa, certo? Então a gente vai determinar positivos e negativos. Em relação a quem? A resposta nós daremos em relação ao x, olhando o x, que é o domínio, mas essa resposta ela tem que estar condicionada à função, que é quem? Que é o eixo y, que é o f de x, que é o eixo y. E onde que a gente localiza eixo y menor do que zero ou maior do que zero? A partir da linha do x. A partir da linha do x. Quem está acima do eixo x tem sinal positivo, são os valores para y positivo, certo? Vocês sabem disso, são os valores, tá lá no 0, 1, 2, 3, 4, são os valores positivos. Então, se eu quero maior do que zero, eu quero os que estão acima da linha do x. Quando eu quero os menores, eu quero da linha do x para baixo, menos 1, menos 2, menos... e assim por diante, certo? Então, reparem bem, ó, a resposta se dá em função de x, só que a gente observa o y para dar essa resposta, porque o y é a função, certo? Que é exatamente isso que está aí. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem a combinação exatamente do jeito que está aí na tabela de vocês, na apostila, na página 102 tem uma tabela, né, que traz essas combinações. Então, por quê? A gente tem que reparar o A e o delta. É o A e o delta que vai determinar. Por quê? O A ele vai dar a concavidade. A gente já sabe, a gente já viu isso aí umas 3, 4 aulas seguidas. O A vai determinar a concavidade. O delta vai determinar quantas vezes se a função cruza o eixo x. Porque é a partir, né, desta definição que a gente vai poder dar o conjunto de solução. Então aqui, ó, quando eu tenho delta maior, o A maior do que zero,
a concavidade é para cima, e o delta for menor do que zero, o que é menor do que zero? Número negativo, que não tem raiz real. O que significa que não tem raiz real? Não tem zero da função, que não, a função não passa no eixo x, certo? Olha aqui, ó, então ela vai ficar assim. Então, quando ele pede função maior do que zero, o conjunto de solução é todos os números reais, porque a função inteira está na parte de cima do eixo x. Toda a função é positiva. Então, o conjunto é real. Qualquer número x, ele tá lá em cima, tá vendo? Não tem possibilidade de ele estar na parte de baixo do x, ou seja, ser função negativa. Beleza. Ó, quando o A está para cima ainda, certo? Só que o delta é igual a zero, delta é igual a zero significa que tem uma raiz real, distinta, né? São duas raízes reais iguais, uma raiz distinta, certo? Uma raiz distinta. Então, se ele quer valor positivo, se ele quer função positiva nesse caso, olha aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser diferente do x1. Por que diferente do x1? Porque quando ele for o x1 é a raiz, certo? Quando ele for o x1, ela é igual a zero. Quando ela for o x1, a raiz significa que ela é igual a zero, certo? Se eu estou pedindo valores maiores do que zero para a função, será todos os números reais menos o x1, porque o x1 significa que ele é igual a zero. Agora, se for maior ou igual a zero, a função for maior ou igual a zero, certo? Se for essa aqui, ó, maior ou igual a zero, significa que é todos os números reais, igual essa aqui, certo? Igual essa aqui, ó, todos os números reais. E aí, gente, o vídeo vai ficar muito extenso, certo? Porque eu já tenho um vídeo do aplicativo do GeoGebra que eu resolvi 4 funções para vocês verem em forma gráfica no desenho. Ficou bem bacana, eu acho que vocês vão entender muito bem ali pelos exercícios que eu resolvi no GeoGebra, certo? E aqui nós temos delta maior, duas raízes, então ele cruza aqui. Então, olha só, se eu quero valores positivos, qual é a parte que é positiva? Tá vendo que a parte que é positiva é do x1 para trás? Tá vendo? Olha aqui, ó, tá acima do eixo x. E aonde que é de novo? Do x2 para frente, olha, do x2 para frente, se você pegar qualquer valor aqui, ó, tá vendo? Onde ele vai dar lá? Ele vai dar lá em cima, ó, ele vai dar lá na parte positiva. Já se você pegar um número aqui entre as raízes, ó, tenta procurar a função onde ela tá na parte de baixo. Então, se ela tá na parte de baixo, significa que ela tá na parte negativa. É a parte negativa que eu quero? Não, esse exemplo aqui de cima, eu quero função positiva, eu quero função maior que zero, certo? Função maior do que zero, ó, função é o y maior do que zero, só dá aqui, ó, por exemplo, se o x1, exemplo, se o x1 for o número 1, x1 é 1. Se você colocar aqui, por exemplo, buscar aqui o menos 1 ou menos 2, quando você buscar o par dele na função, onde ele vai dar? Ele vai dar y positivo, ele vai dar lá em cima, certo? Então, por isso que ele faz parte da solução. Então, aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? E o x tem que ser menor do que o x1. Qualquer valor menor do que o x1, ele vai dar função lá em cima, positiva. Ou ele tem que ser maior do que o x2, certo? Então, por exemplo, o x1 é 1 e o x2 é 3. Então, se você pegar o número 4 ou o número 5, na hora que você procurar a função, vai dar a função lá em cima. Vai dar positiva, ou seja, tem que ser maior também. Aqui é a mesma coisa, só que é o contrário, com a concavidade para baixo, certo? Então, por exemplo, aqui também continua pedindo, eu quero função positiva, eu quero função maior do que zero. Olha, se liga, se o A é negativo e o delta também é negativo, significa que não cruza o eixo x, significa que essa função, o desenho dela é desse jeito, certo? É para lá. Se eu quero função maior do que zero, olha aqui, vê se tem algum número que vai dar a função, qualquer número que você pegar do x aqui, ó, ele nunca vai dar maior do que zero. Olha, a função inteira está desenhado lá embaixo. Então ele é justamente o contrário daquele, certo? Se eu quero função positiva, aqui serve todos. É o conjunto dos números reais. Agora, aqui embaixo, se eu quero positivo, não existe nenhum, é conjunto vazio, certo? Aqui, se eu quero maior do que zero, maior do que zero não tem ninguém, cara, não tem ninguém. Agora, se eu quisesse maior ou igual a zero, teria 1, que é o x1, que seria a raiz,
E não seria maior do que zero, mas seria igual. Como eu pedi maior ou igual, aí entraria o x1. E aqui, quando a gente quer maior do que zero, por exemplo, ó, tá vendo? A gente quer maior do que zero. Olha aqui, ó, é entre. E quando a gente escreve entre, é uma das coisas assim que eu sempre me preocupo, porque passa ano, entra ano, eu vejo os alunos com uma dificuldade muito grande de escrever esse conjunto solução aqui. Assim, tem que treinar, gente, tem que treinar. Porque a pessoa lê ali o seguinte, ó, x pertence aos reais, tal que x1 é menor do que x é menor do que x2. Não faz sentido. Não está errado, mas não faz sentido. Você tem que ler do meio para frente, do x para frente. Então assim, ó, se o x1 é menor do que x, tá escrito ali, ó, se o x1 é menor do que x, certo? A raiz 1 é menor do que x, significa que o x é maior do que a raiz 1. Né? Então, quando a gente for ler para poder escrever corretamente, nós vamos escrever x pertence aos reais. Tá ok? X tem que ser maior do que o x1 e menor do que o x2. É só isso, sabe? Então, está entre, é um intervalo fechado. Quando ele for aberto, é o que a gente usa o ou. É para cá ou é para lá. É maior ou é menor. Você não consegue fazer uma união entre eles, escrever de forma de um conjunto fechado, porque ele não é fechado, porque a gente está vendo, para cá tem um buraco, para lá. Aqui não, aqui ele é fechado, ó. Ele vai do x1 até o x2, que é a função positiva, tá vendo? Ó? Pegar um número aqui entre eles, ele vai dar lá em cima. Ele vai dar lá em cima, então é a função positiva. Então você tem que escrever em forma de conjunto fechado. Né? Então aí a pessoa quer escrever do jeito dela, eu não posso escrever que é menor do que ou mais. Não, tem que escrever assim, tá? E tem que treinar. Para escrever assim tem que treinar. Bom, tem um exemplo aí, certo? Não foi eu que fiz, tá aí, né? Inclusive, se vocês quiserem clicar aí, tem uma série de telas lá explicando outros exemplos, né? Para vocês aprofundarem aí o estudo de vocês. Faz o desenho aqui bonitinho, quase da mesma forma que eu fiz no GeoGebra para vocês, só que eu fiz no aplicativo, certo? Eu fiz aqui, eu peguei 4 funções e eu fiz essa resolução, mas no aplicativo. Então aqui ele mostra exatamente o que a gente acabou de ver. Olha, se eu quero positivo, esquece lá, nem li ainda. Eu sei o seguinte, que ó, eu sei que se o A for positivo, a concavidade é para cima, ela é assim. E se o delta for maior do que zero, ela tem duas raízes, ou seja, vai cruzar o eixo x em duas vezes. O que eu vou fazer? Vou resolver. Como é que se resolve? Bhaskara. Porque eu quero achar o zero da função. Zero da função significa que eu vou pegar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Zero da função, igual a zero. No lugar do f de x eu vou colocar zero, vou resolver. Vai dar o x1 e vai dar o x2. Com cavidade para cima, ela é assim. Esquece, eu nem vi nada que pediu lá. Então assim, ó, neste desenho, se pedir positivo, olha onde está dando positivo. Do x1 para trás. E do x2 para frente. Pega aqui, ó, o 4. Ó, aqui deu 3, certo? Pega o 4. Onde que o 4 está? Olha lá, a função está dando lá em cima, positivo. Certo? Ó, o x1 deu 1. Menos 1, na verdade. E o x2 deu menos 3. Se você pegar o número 2, que está lá no meio, olha aqui, vê se você vai achar a função aqui em cima. 2 e 3, 2 e 2, 2 e 5. Não tem. O 2, ele está com um número, ele está fazendo par com um número negativo. Então, entre o x1 e o x2 é negativo. Aí basta você ver o que o exercício vai pedir. Às vezes, ele pede mais de um. E se for, eu quero a solução se for positiva, eu quero agora se for negativo, agora eu quero se for maior ou igual a zero, agora eu quero se for menor ou igual a zero. Não importa, certo? O que vai determinar aqui é a função. O que ele vai pedir depois, você vai analisar. Você vai analisar e vai escrever o conjunto de solução. Então, olha aqui, o que ele pediu? Eu quero a função maior do que zero. Opa, peraí, maior do que zero? Então, ele quer do x1 para trás e do x2 para frente, x sempre, né? Solução, isso que vocês fazem desde o ano passado, desde o solução é igual, abre, chaves x pertence aos reais,
tal que x, aí esse é aberto, certo? Esse é aberto. Tal que x é menor do que menos 1, ó, ele não colocou menor igual, né? Menor do que menos 1, ele não colocou maior do que 0, maior ou igual a 0. Ele colocou maior do que 0. Então, x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 3. Acabou, certo? Aqui está o vídeo que eu resolvi estas inequações que estão aí nessa tela, certo? Coloquei aqui, ó, também tirei do GeoGebra, né? Fiz no GeoGebra tudo. Fiz as inequações, reparem no sinal, ó, maior, igual, maior, menor, menor, igual. Resolvi no GeoGebra desde clicar no aplicativo até resolver, então dá para acompanhar passo a passo direitinho. E aqui eu pedi a mesma, só que olha o que eu fiz, eu inverti o sinal, certo? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar o GeoGebra para fazer essas 4. Pode gravar um vídeo do jeito que eu fiz, ou vai poder tirar um print e vai colocar no formulário como tarefa, certo? São as mesmas, só que agora, olha aqui, ó, eu inverti, então o conjunto de solução vai ser diferente, para vocês verem que isso aqui não importa, a análise da resposta vem a partir desse momento aqui, ó, que você coloca que é menor, que é maior igual, que é menor igual, certo? A análise, ela vem deste momento. Beleza? Para finalizar a última tela, enquanto eu já vou aqui já me preparando para desligar, nós temos a orientação de estudos, tem 2 exercícios na apostila só, e a tarefa mínima na plataforma Plural. Não deixa acumular. Terminou o conteúdo? Tem um tempinho? Amanhã, hoje à tarde, hoje à noite, entra no Plural e faz a tarefa. Beleza? Até mais. Aquele abraço. Valeu!